E aí, você já se perguntou quem é o Brasil na fila do pão da inteligência artificial? Uma outra corrida que ganhou força nos últimos anos é a corrida da inteligência artificial, uma verdadeira maratona tecnológica. Mas não ganha quem se diz apaixonado por inteligência artificial, quem grita mais alto que fez soluções com IA. Ganha quem constrói a melhor base. E quando nós falamos de base, nós estamos falando de um ecossistema de IA, que é o quê? É uma verdadeira engrenagem para que tudo isso funcione perfeitamente. E o que envolve essa engrenagem? Algumas coisas, por exemplo, investimento em pesquisas científicas de ponta, letramento em inteligência artificial, porque não adianta você ter a tecnologia e não ter gente para operar essa tecnologia. Investimento em leis, que é a governança, e também em infraestrutura, que são os supercomputadores potentes que precisam rodar tudo isso. Vamos pensar nas referências mundiais, os líderes dessa corrida. Quem está na corrida lá na frente, que é Estados Unidos e China. Se nós não corrermos atrás deles, nós vamos virar cliente. Não é só o Brasil, não, é todo mundo, porque o mundo precisa aprender a desenvolver essa tal de engrenagem. Porque o que acontece? A gente sabe a lei da oferta e demanda. Se eu tenho muita demanda e pouca oferta, eu vou ficar vendida, eu fico dependente da boa vontade política e comercial desses gigantes. Bem se vê atualmente o que os Estados Unidos está fazendo com os modelos de linguagens do Claude, da Anthropic, e do ChatGPT da OpenAI, liberando somente para os estadunidenses, pessoas que moram nos Estados Unidos. Então a gente já está tendo decisões ali políticas que afetam diretamente o resto do mundo. E o Brasil nessa fila do pão, nessa corrida, o Brasil tem um potencial gigantesco, como sempre, mas precisa de duas palavrinhas em ação desde já: educação e infraestrutura. Educação nunca foi o forte do Brasil, a gente sabe, mas para ontem nós precisamos capacitar as pessoas. Outra coisa, infraestrutura, precisamos de investimento com prazo, com prioridade para servidores, infraestrutura de dados, porque a inteligência artificial ela tem fome, ela exige muito desses sistemas ultra mega robustos para funcionar. Então você já deve sim ter ouvido falar no tal do prompt, que é o comando que a gente dá para uma inteligência artificial. Mas quando a gente fala de educação e capacitar pessoas, nós estamos falando de ir muito mais além de fazer um simples comando para uma inteligência artificial. Tudo bem que eu sei que boa parte do Brasil nem isso sabe, mas nós estamos falando de algo além. Quando a gente fala de gente capacitada, letramento em inteligência artificial, nós estamos falando de segurança, que é o quê? Por exemplo, como é que você vai criar uma solução com as informações sensíveis ou não protegidas? E também escala. Por quê? Você resolve uma situação que você tem na sua empresa, por exemplo, com a inteligência artificial, muito bem. E agora, se você quiser botar um fermento e fazer mais pessoas usarem essa solução, ou seja, você quer dar volume nesse uso, como é que você faz isso também? Então nós estamos falando de um letramento que vai muito além, está falando de resolver problemas reais em escala com segurança. Tá aqui também, eu vou deixar na tela, o que está acontecendo com os projetos que estão saindo das empresas sem governança, sem supervisão humana e sem o letramento IA, uma verdadeira vergonha. Porque sem esse letramento em inteligência artificial, o que está acontecendo? Tem empresa já que está barrando o uso da inteligência artificial dentro da sua própria instituição por conta de excessos de gasto. Ou seja, estourou o teto de gasto de investimento em IA, porque as pessoas que estão usando estão gastando tokens absurdamente e não estão resolvendo nada. Então o que a gente está falando aqui também é de estratégia de uso. Qual ferramenta você vai usar para resolver qual tipo de problema e também como é que você administra esses tokens. Porque a inteligência artificial não está preocupada se você tem estratégia ou não para resolver um problema, ela vai te cobrar. E às vezes você passa lá 5 minutos num cloud da vida para resolver um problema simples, você esgota todos os seus tokens e tem que ficar fazendo aporte lá de 40 em 40 reais e nisso a tua conta só vai aumentando. Então isso faz parte também do que a gente chama de letramento e inteligência artificial. Então o que isso quer dizer? Que quanto mais a gente usa essas ferramentas incríveis de fora do Brasil, geralmente Estados Unidos ou China, seja o ChatGPT, Gemini, o Claude, nós estamos pegando o nosso dinheiro que a gente ganha no Brasil e colocando nessas ferramentas. Essas ferramentas são hospedadas, desenvolvidas e faturadas fora do Brasil, ou seja, nós somos verdadeiros importadores de tecnologia, quando na realidade a gente precisa começar a aprender a também exportar tecnologia, ou até fazer de dentro para dentro, como as inteligências artificiais
que são treinadas com modelos, né, que são treinadas com conteúdos do Brasil para o brasileiro, mas que infelizmente não tem tanto investimento assim e também publicidade. Então o dinheiro sai do Brasil e vai para fora, e quando ele volta pra gente, geralmente era uma cobrança mais cara, seja em mais créditos para um cloud da vida ou para assinar uma nova ferramenta, para liberar um novo recurso, ou seja, o dinheiro só sai. Então, meus amigos, pra gente melhorar o pace nessa corrida, nessa maratona que está longe de acabar, nós precisamos de políticas públicas urgentes e estruturadas. E você acha que tá faltando alguma coisa nessa lista para o Brasil começar a ficar mais competitivo nessa maratona? Comenta aqui embaixo e, novamente, se você ainda não segue, por favor, né? Dê o seu inscrito lá, além do like.